Boa tarde, queridos irmãos da Igreja de Moema, amigos do Face e do YouTube. Bem-vindos a mais uma aula aqui da Escola Dominical, Bíblica Dominical, Atemporal, que hoje nós vamos abordar mais um profeta menor, conforme o nosso curso Panorama Bíblico, abordando o livro do profeta Joel. É bom estar com vocês de volta. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nosso protetor, nosso Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque tivemos mais uma semana diante de Ti, sob os Teus cuidados. Dá-nos agora, ó Pai, a inspiração e a orientação do Teu Santo Espírito para que estejamos juntos avaliando a Tua Palavra para nós. Oramos no nome santo e eterno de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Deus. Amém. Amados, o profeta Joel é um profeta bem intrigante. Vamos ver aí nesse slide que está sendo projetado agora, que o autor, Joel, temos indícios de que ele tenha sido o próprio autor que leva isso no próprio livro que ele escreve. O primeiro versículo fala a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. É a única referência que a gente tem de Joel no sentido da sua pessoa, né? Também o que nos intriga também é o período em que foi escrito o seu livro. Existem duas correntes, uma corrente que aborda que ele teria deixado esses escritos no século IX a.C., por volta talvez de 830 a.C., um período que a gente vai abordar daqui a pouquinho, pouco antes do rei Josias, ou no pós-exílio, talvez por volta do ano 500 a.C. Então tem boas correntes estudiosas que abordam esses dois períodos. O local, possivelmente o Reino do Sul, porque ele cita bastante algumas vezes Sião, que é Jerusalém, usa a palavra Jerusalém, Judá, então nos leva a crer que ele tenha vivido no Reino do Sul, né, o Reino de Judá, nas proximidades ali de Jerusalém, ou na própria cidade de Jerusalém. O significado do nome, Joel, Yahvé é Deus. Yahvé é Deus. Yahvé, Javé, Jeová, são os nomes que são descritos aí por alguns estudiosos, historiadores, teólogos, né? Até a grafia talvez tenha se perdido no tempo, mas que vamos seguir então como Yahvé é Deus. Quanto ao período, eu sou mais simpático, mas assim, sem uma grande convicção para bater o martelo, que tenha sido no século IX. Existem alguns escritos que Calvino diz, não dá para marcar com certeza qual foi a data. Então vamos aqui por algumas inferências. Por ser inferência, vamos aí nesse mais um slide aí que a gente tem repetido nas aulas sobre os profetas. A coluna vermelha discrimina aí os profetas que deixaram seus escritos para a gente. Nesse slide aí, o Joel, observe lá, é o penúltimo na linha vermelha. Então aí a pessoa que fez este slide, que fez este mapa, este estudo, é adepto de que ele tenha vivido no período pós-exílico, tendo sido aí contemporâneo de Ageu, Zacarias, né? Um pouco antes de Malaquia. Independente disto, nós vamos estudar o livro de Joel sobre o conteúdo
né? Nesse slide que está sendo aí projetado, mostra que o tema do livro é o Dia do Senhor, em que ele propõe, com algumas advertências, alertas, chamados, para o juízo de restauração. A gente vai abordar aí o juízo de restauração, está lá no final do capítulo 2 e todo o capítulo 3, em que Deus há de chamar a juízo todas as nações e também juízo de restauração, um juízo favorável a Judá, a Israel. O propósito do livro é chamar a nação ao arrependimento para escapar do dia terrível do juízo e das suas consequências e experimentar um reavivamento gracioso de Deus. Quando nós mudamos de vida, nós reavivamos alguns valores que às vezes deixamos de lado e acabamos por desagradar a Deus. Então, reavivar significa estar vivo diante de Deus, né? Já tenho dito em outras aulas que Paulo aborda que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele nos deu vida, então nos reavivou perante Deus, no sentido de estar experimentando as bênçãos maravilhosas de Deus com esse tipo de comportamento. Tá? Contexto profético, diferente de outros profetas, Joel nos preocupa em descrever quais são os pecados que o povo estava cometendo, seus líderes estavam cometendo, quais eram os erros ou os comportamentos que não eram agradáveis diante de Deus. A situação da nação deveria estar num declínio espiritual muito grande. Então ele já fala, olha, já inicia com as consequências desse estado pecaminoso. Opa, precisa mudar. Arrependei-vos. Repetindo o que já falamos, e como João Batista e Jesus Cristo iniciaram seu ministério. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Então, se for considerado que aquele período era no século IX, então é algo que havia ali uma situação que vamos explorar agora nesse próximo slide, capítulo 1. Se for datado do reinado da ímpia e ilegal rainha Thalia no século IX, já lembrete que em tempos de crise, Deus sempre tem a palavra para o seu povo. Leiam lá depois, segundo Reis, sobre a Thalia. Ela tinha uma proposta, sabe de quê? Exterminar a linhagem de Davi. Ela não queria mais nenhum descendente de Davi vivo. Só que no plano de Deus, Jesus Cristo viria da raiz de Davi. Então a proposta de Deus, uma ação de Deus, de que ele é que vai apresentar uma solução. Então o capítulo 1 inicia assim, no versículo 1, palavra do Senhor. Então esse princípio de que Deus tem sempre uma palavra para o seu povo, não somente palavra, mas de fato uma proposta, uma ação, ainda é operante nos dias de hoje e deve encorajar os crentes a encontrar ajuda, direção e conforto na Escritura em tempos de necessidade, de crise. Estamos vivendo essa quarentena por conta de uma pandemia que está preocupando todo o planeta. Já tem uma quantidade de mortos muito expressiva no planeta. Não tanto quanto outras pestes, outras pragas que tivemos no século XX mesmo, como a gripe espanhola, que teria dizimado entre 50 e 100 milhões de pessoas.
Então é algo muito terrível. Mesmo nessa situação, Deus tem uma palavra de conforto. Observem que muitos crentes, muitas igrejas, aumentaram a frequência do seu culto doméstico. E isso é bom. Buscar em Deus uma palavra de conforto, de consolo, de direção, em situações em que nos afetam. Nós temos irmãos que foram acometidos de Covid, vamos continuar orando por ele. Não dá para orar com ele nessa situação, até pelas restrições médicas que nos são impostas, mas orar por ele o tempo todo, estar em contato com a família para saber o que se tem de necessidade espiritual, no sentido de, até mesmo material, estar em contato para praticar o evangelho nesse sentido. No capítulo 1, então, Joel interpreta a devastadora invasão de gafanhotos como evidência direta do juízo de Deus e faz um convite ao arrependimento. Então, o que Joel mostra aí nos versículos iniciais? Que haveria, como de fato houve, uma invasão de gafanhotos. Na verdade já tinha havido, e aí ele fala, olha, tá vendo esse gafanhoto que veio aí? Foi já uma ação do juízo de Deus. Ele coloca, vamos ver aí no slide seguinte, versículos 2 até 20 do primeiro capítulo, a extensão da invasão do gafanhoto, os efeitos dessa invasão, e aí ele até gradua essa invasão. Tem um gafanhoto portador, migrador, devorador, destruidor. O que um fez e deixou de fazer, o outro complementa e aumenta os efeitos negativos desta invasão, desta praga de gafanhoto, né? Alguns intérpretes concordam, e eu também acho que é isso, que esses termos representam diferentes e crescentes estágios do ciclo da vida do gafanhoto, da larva à maturidade. Cada um tem o seu próprio apetite e sua forma de agir, que por fim devasta toda a terra. Um norte-americano que abordou também uma praga de gafanhoto disse que, como uma nuvem, né, e o coletivo de gafanhoto, uma nuvem de gafanhotos devastou ali, não adiantava se matar a primeira leva, não, porque vinha outra, devastava, é uma devastação. Leia também, lá em Deuteronômio 28, vamos abrir aqui também Deuteronômio 28, que fala um pouquinho de como Deus utiliza o gafanhoto para agir numa forma de juízo. No capítulo 28, Moisés registra lá, uma forma resumida, dizendo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de todos os seus mandamentos, aí terá muitas bênçãos, muitas bênçãos, muitas bênçãos. Aí no versículo 15 desse capítulo 28 fala, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí fala, maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. E aí vai por uma série de maldições e consequências do juízo de Deus. E por fim, no versículo 38, também fala, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. É uma forma que Deus utiliza, é um instrumento de juízo, de condenação divina pela infidelidade pactual do povo. O versículo 45 desse capítulo fala, todas as maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Então o que a gente pode concluir? Toda a natureza
está à disposição de Deus para cumprir a sua vontade. Muitas tragédias que a natureza nos coloca é por vontade de Deus, para nos alertar, para nos lembrar de voltarmos a Ele, né? Então, o capítulo 2, que agora é esse outro versículo, Joel também já volta a citar, vem aí um juízo mais severo ainda. Faz outro convite ao arrependimento, leiam lá com atenção. E depois apresenta uma projeção, uma predição de grande bênção, incluindo uma restauração física do povo de Israel, recuperação da sua agricultura, dos seus cuidados pecuários, e também um reavivamento espiritual. O versículo 1 do capítulo 2 inicia-se: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate. São termos militares para advertir sobre um ataque iminente. Você precisa se cuidar. Deus está dando o alarme de guerra. Então, tocai a trombeta. Vem juízo terrível aí. No versículo 1 também, no finalzinho, fala: porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Só lembrando que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos muito limitados nesta dimensão chamada tempo, outra dimensão chamada espaço. A gente tem dificuldade de entender todas essas profecias, como já falamos em outra oportunidade. Muitas destas profecias têm uma dupla referência, que muitas vezes ainda está selada, né? O livro do profeta Daniel, quando for associado com Apocalipse, vocês vão verificar que tem coisa ainda que muita gente faz especulação, mas não tem uma convicção do que de fato está por vir aí para a gente. Então o dia do Senhor vem apontando para Jesus Cristo na sua vinda carnal, na sua primeira vinda, e também para a segunda vinda. Então é algo que esse dia do Senhor vem e voltará. Sobre essa expectativa aí de, como o Joel fala, um dia terrível, é que precisamos nos cuidar. Então, continuando, no capítulo 2, versículos 2 a 10, fala um povo grande e poderoso. Existem alguns estudiosos que falam que deve ser uma referência, esses versículos, ao exército babilônico comandado por Nabucodonosor, que invadiu depois Jerusalém, tomou lá depois de um cerco de um período razoável, e de fato foi um exército extremamente potente, Então, essa palavra poderoso e povo grande, de fato, deve ter esta inferência aí. Versículos 12 a 17, um chamado ao arrependimento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, lembrando aquele grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Agora, é interessante que Joel usa aqui uma expressão que eu gosto muito, aqui no versículo 12, que fala o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e pranto, mas um choro sincero, um jejum com propósito, um pranto da alma. A expressão que ele usa agora, gente, olha, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. O que Deus está querendo dizer? Que não seja isto um ritual, como depois o povo começou a fazer, quando tinha uma notícia triste, rasgava as vestes para demonstrar, mas não tinha esse sentimento de tristeza profunda no coração.
Então é importante que a gente entenda, rasgai o vosso coração, quer dizer, mudai, ativai esse vosso coração. Não tenha, como Pedro fala, um coração de pedra, mas um coração de carne que sente, que se abala com emoções, sejam tanto de alegria quanto de tristeza, mas rasgai o vosso coração. Tenhais um coração contrito. Os versículos 18 a 27 prometem bênçãos restauradoras para quem muda a sua relação com Deus, de coração contrito e sincero. Mudam as nossas prioridades, mudam as nossas formas de relacionar com Deus e com o seu povo. Então, repetindo em outras palavras, o que outros profetas falam, que misericórdia quero e não sacrifício. Então, Deus promete essas bênçãos para quem de fato tem essa mudança de vida, arrependimento sincero. Nos versículos 28 a 32, Joel continua com a predição de bênçãos. Ele mesmo talvez não tivesse noção do que estava escrevendo, mas o que ele recebeu inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou lá. Essa bênção especial, como eu coloquei aí em vermelho, para dias especiais, é citada por Pedro em Atos 2. Aliás, salvo engano, é a única citação na Bíblia de algum trecho de Joel. E vamos lá, Atos 2 é um trecho que também me coloca bastante curiosidade, não somente curiosidade, mas um desejo de conhecer com mais profundidade o início da nossa história como igreja, e que se relatam alguns eventos bem interessantes, né? Atos 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só lembrando que Pentecostes era uma festa judaica, né, do povo de Israel, para estar louvando a Deus pelas colheitas, as primícias das colheitas, para inclusive parte delas, o dízimo, ser dedicado a Deus, né, à obra de Deus, à igreja, aos levitas, e que depois tomou um sentido espiritual. Então esse Pentecoste histórico, que é relativamente essa festa, já apontando para esse Pentecoste espiritual, essa bênção espiritual, as primícias do Espírito Santo se manifestando no povo de Deus. E aí fala no versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Eles quem? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem é esses todos? Os apóstolos, com as suas esposas, com suas famílias, com as mulheres que seguiam a Jesus, estavam todos reunidos em Jerusalém. Inclusive, era o dia de Pentecostes, que era costume dos judeus estarem em Jerusalém para fazer esta festa, e aí estavam lá. Aí, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí, esse dom de línguas, né, de profetizar, que profetizar é a mensagem de Deus aos homens, era a forma de também manifestar as ações do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Fazendo um paralelo, Pentecostes e Babel. Enquanto Babel foi um fato ocorrido lá no passado, citado em Gênesis, em que o propósito de Deus ali era amaldiçoar o homem pelo seu pecado de orgulho, de querer ser igual a Deus, as línguas foram criadas para dividir o homem, espalhar. Já Pentecostes não, a barreira da língua não era impedimento de se proclamar o evangelho. Então o dom de línguas foi justamente esse, uma pessoa
falando, cheia do Espírito Santo, e a pessoa entendendo na sua língua nativa. Então era essa situação que o Espírito Santo começou a habilitar o seu povo, né? Isso assustou um pouco a comunidade ali que estava ouvindo, né? Pessoas de vários lugares do planeta, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, outros lugares, e eles falaram: esse povo está bêbado, eles não estão sóbrios. Aí Pedro, versículo 14, fala: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ele aqui, claro que inspirado pelo Espírito Santo, perdeu aquele medo de falar pelas suas poucas letras e afirma: estes homens não estão embriagados, como estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E os versículos 17 a 21 é o que está descrito também nessa bênção especial que eu falei, que está lá em Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Significa, olha, a bênção de profetizar, inspirada pelo Espírito Santo, não vai estar reduzida a um pequeno número. Não, já é uma ampliação bastante interessante da manifestação do Espírito Santo. Então, até já, como Pedro também fala em sua carta mais adiante, um sacerdócio. Nós somos sacerdotes agora. Sacerdócio real, nós somos. Não tem mais a figura do sumo sacerdote, que foi substituído pelo sumíssimo sacerdote, Cristo. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel cita essas palavras e até, como volto a dizer nesse sermão de Pedro, uma dupla referência à vinda de Jesus. Ocorreram alguns eventos parecidos com esse, mas alguns outros ainda vão ocorrer na segunda vinda. Quando? Não sei. Não ouso dizer datas aqui, não. Então, esse sermão de Pedro é inspirado no profeta Joel. Então, Joel deixa essa herança para nós e, finalizando no capítulo 3, o nosso último slide, é o juízo de Deus. Deus vai executar sua justiça. Deus, por seu amor, vai preservar aqueles que se arrependerem, tanto Israel quanto a igreja. Então, nos versículos de 1 a 15, é o juízo contra as nações, contra os inimigos, aqueles que, de algum modo, fizeram mal ao povo de Israel, ou até nos dias de hoje, tentam fazer contra a igreja. Haverá esse juízo. Então leiam lá os versículos de 1 a 15, que vocês vão verificar cada coisa lá. E os versículos 16 a 21, finalizando, é um juízo em favor de Israel. Terão bênçãos. Aqui fala nos versículos 16, o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Então, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então é algo que nós precisamos entender, que muitas bênçãos estão reservadas para nós. Aqui Joel está citando em favor de Israel, mas também, por extensão escatológica, da nossa igreja, de nós que estamos vivendo hoje no século XXI, com toda essa crise de pandemia do coronavírus sobre a população mundial, que alcançou, infelizmente, para nós, mas com a permissão de Deus, até alguns irmãos de nossas igrejas. Então temos alguns irmãos
de Moema que também estão acometidos dessa doença terrível. Então, mas bênçãos teremos à medida em que, a despeito do sofrimento, se estivermos com Deus, Ele há de nos proteger, há de nos abençoar. Então, Joel sempre alerta das consequências que se vêm por conta da manifestação do juízo de Deus. Mas pode vir juízo mais severo, se nós não estivermos com Deus. Temos todas as chamadas e alertas para que estejamos vivendo uma vida digna de Deus, uma vida digna do Evangelho. Que Deus nos ajude a nos preservar, entender, lendo as profecias de todos os profetas, e como hoje vimos do profeta Joel, ter esse entendimento e uma mudança de comportamento. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja e todos vocês sejam abençoados. Até a próxima, irmãos.